A sua vida tem sido um peso para você? Você se sente sempre cansada e muito exausta diante de tantas tarefas e tantas funções que você precisa executar? Talvez você já até se questionou, por que eu não nasci homem para não precisar fazer tantas coisas? E às vezes a gente se sente até cansada, que a gente pensa que a gente não está dando conta de realmente cumprir todas as tarefas que a gente precisa. Hoje eu vou compartilhar algo com vocês que mudou totalmente o meu pensamento e, consequentemente, mudou a minha produtividade diante de múltiplas tarefas que nós mulheres temos para fazer. A base para a gente compartilhar isso está em Provérbios 31. Muito famoso, né, por se tratar de uma mulher exemplar, de uma mulher perfeita, digamos assim. E eu não vou ler agora para destrinchar sobre isso, mas Provérbios 31 vai descrever uma mulher virtuosa e uma mulher com muitas características que nós gostaríamos de ter. E é interessante porque às vezes nós pensamos que a gente precisa simplesmente cumprir uma única tarefa, ou às vezes quando a gente consegue fazer várias coisas, a gente pensa que a gente é super especial. E na verdade, o Senhor nos fez para sermos múltiplas tarefas. Começamos lá em Gênesis, quando Deus olha para o homem. Deus criou os animais em pares, mas criou somente o homem. E Deus olhou para Adão e pensou que ele não poderia ser sozinho, que ele precisava de alguém também que o correspondesse, ou seja, que fizesse par com ele, que fosse semelhante a ele, para que juntos eles pudessem desfrutar de tudo aquilo, que ela o auxiliasse, que ele o apoiasse. Ou seja, Deus já nos criou pensando nessas características, alguém que fosse auxiliadora, alguém que fosse apoiar, ajudar. E em Provérbios 31, os conselhos, a mãe de um rei dando conselho para ele a respeito de como encontrar uma mulher virtuosa, que inclusive é muito difícil de ser encontrada. Com certeza ela, uma mulher muito mais velha de experiência, estava querendo dizer para o homem, para o filho dela que é um homem, a importância de ele encontrar uma mulher exemplar, uma mulher que de fato iria ajudar ele a crescer, a desenvolver e não retroceder, porque muitas vezes quando nós somos uma mulher tola, nós atrapalhamos as pessoas ao nosso redor, o desenvolvimento da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos. Então a importância de ter uma mulher sábia ao lado dele. E consequentemente nós queremos ser essa mulher sábia, nós queremos ser essa mulher virtuosa, né? Então nós vamos destrinchar aqui e eu separei algumas características sobre essa mulher. Ela, além de ser virtuosa, né? Ela é muito preciosa e dificílima de encontrar. Ela é uma mulher de confiança. A gente pode confiar nela. E ela é sempre fazendo bem. É trabalhadora, traz provisões para casa também. Não é só o marido dela. Ela é a primeira a levantar, a organizar as coisas e a última a dormir. Ela é empreendedora e os seus negócios traz muito lucro, viu? Ela faz tudo com muita boa vontade e ela não tem preguiça. Ela é generosa e ela está sempre ajudando, estendendo a mão para quem precisa. O marido dela é super elogiado e estimado pelas pessoas ao seu redor. As pessoas o elogiam, com certeza, porque ele também é um homem exemplar e, consequentemente, a sua casa e os seus filhos também. Ela é segura de si mesma e ela não tem medo do futuro, não. Ela é sábia e delicada. Os seus filhos a respeitam e o seu marido está sempre elogiando. Fala aqui pra mim se isso não é uma mulher perfeita, né, gente? É o que nós queremos ser. E sabe o que me chamou a atenção e mudou todo o meu pensamento diante de tantas coisas? Nós fomos feitas para ser essas múltiplas tarefas. É incrível como a gente pode pensar que Deus nos fez com características diferentes mesmo dos homens. Às vezes a gente pensa, né? Como que nós mulheres damos conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo? O Senhor nos fez assim, né? E aí, diante dessas situações, ao invés de reclamar de, eu tenho que cuidar do filho, da casa, do meu trabalho, a gente precisa falar assim, eu quero ser uma mulher que dá conta de fazer várias tarefas. Claro que isso não pode se tornar um peso, a gente não faz sozinho, até porque em um dos versículos diz aqui que quando ela acorda bem cedo, ela dá tarefas às suas servas, ou seja, ela tem empregada. A gente pode ter empregada. Essa é uma mulher que com certeza ela gerencia a sua casa com sabedoria. Ela cuida do seu marido. E o que chama a atenção aqui? Ela é uma mulher que está sempre preocupada e cuidando da sua família. Ela cuida dos filhos, se preocupa com os filhos. Ela cuida do marido, do seu casamento. Ela entende o papel dela como esposa, o papel dela como mãe, né? E isso não faz com que ela seja somente uma mãe ou somente uma esposa. Mas ela também é trabalhadora, ela também é empreendedora. Ela também está envolvida nas obras de voluntarismo, né? Está ali ajudando pessoas que precisam. Ou seja, é uma mulher completamente ativa. E como consequência, é elogiada pelos seus filhos e pelo seu marido. Isso com certeza faz ela se sentir feliz. E o fato dela falar com sabedoria e ser uma mulher delicada, e a Bíblia relata que ela é uma mulher que teme ao Senhor,
com certeza isso para ela não é um fardo, mas isso para ela é leve. Ela entende que ela precisa cumprir os seus trabalhos e ela faz isso com boa vontade, sem preguiça, está sempre disposta, né? E como que a gente vai conseguir também desempenhar esse papel? Entendendo que essa é a nossa função, né? E tentar encontrar alegria e prazer em servir a nossa casa, servir o nosso marido, o nosso casamento, servir os filhos, cuidar dos filhos com zelo, né? Pensando sempre no futuro. Também o nosso trabalho, né? Encontrar algo que a gente gosta de fazer, seja como empreendedora, seja como CLT, trabalhando em alguma área, estudando para ser reconhecido naquilo por fazer um bom trabalho, né? Nós precisamos encontrar prazer e saber organizar e gerenciar a nossa vida, primeiramente temendo ao Senhor, né? Entendendo que o Senhor é o primeiro na nossa vida, no nosso coração, e também colocando a nossa vida em ordem, porque diante de tantas tarefas, eu tenho certeza que essa mulher, por ser sábia, como a Bíblia está dizendo, ela é uma mulher que sabe organizar o dia. Aqui diz que ela levanta logo cedo como primeira para organizar o dia e distribuir as tarefas às suas servas. Ou seja, ela sabe o que tem que ser feito. Ela sabe delegar a função. Ela sabe fazer cada coisa no seu tempo. Ela não deixa o casamento para cuidar dos filhos. Ela não deixa os filhos para cuidar do casamento. Ela não deixa o casamento e os filhos para cuidar só do trabalho. Ela não está focada só no trabalho ou só na família e esquece do trabalho porque ela não pode cuidar do trabalho. Ela não pode ser algo além ali de esposa e mãe. Sabe? É um combo. A gente pode ser se a gente quiser. Mas a gente só precisa desempenhar um papel de sabedoria. E aonde que a gente vai adquirir essa sabedoria? Somente na palavra de Deus. Somente lendo, destrinchando, entendendo e orando ao Senhor. Então eu quero convidar você a fazer uma oração, refletir diante desse devocional. Leia aí na sua Bíblia, eu indico inclusive essa linguagem de hoje, que ela tem as palavras muito mais clara e mais atual para a gente entender o papel que essa mulher desenvolve. Depois de ler e refletir sobre essas tantas tarefas, ore ao Senhor e diga ao Senhor que você deseja ser essa mulher de Provérbios 31. Que você deseja ser uma mulher sábia, virtuosa, que tenha uma mulher de valor, que as pessoas olhem e falem, essa mulher é muito preciosa, ela é muito valiosa, não se encontra em qualquer lugar, né? E que você consiga desempenhar um papel dentro do seu casamento e dentro da sua família para que os seus filhos, o seu marido reconheça, né, tudo que você tem feito, tudo que você tem desempenhado. E mesmo que você não tenha, talvez, né, um marido tão compreensivo, os filhos tão dentro do que você tem tentado passar, você pode ter certeza que precisa começar por você. A partir do momento que você começar a desempenhar o seu papel como esposa sábia, como mãe sábia, a sua casa vai começar a caminhar diante disso. Você vai ser influência, você vai ser o exemplo que vai arrastar o seu marido para esse lugar também, vai arrastar os seus filhos para esse lugar. Precisa começar em nós, né? Porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então nós precisamos começar. Se você precisa reestruturar a sua casa diante disso, comece por você e comece orando a Deus, pedindo Ele que te torne essa mulher todos os dias, e você vai ver resultado disso.